O Senhor nosso Deus é bom, sempre e todo o tempo. Vamos pensar nele nesse momento. Tente pensar nele lá no trono dele, no centro do universo, no céu, ali entre os anjos. Ó Senhor Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui nesse sábado pela manhã, para nós te louvarmos, para nós te adorarmos. Chegamos aqui felizes, outros de nós com muitas dificuldades, enfrentando lutas, e viemos aqui para buscar a sua bênção, o seu toque, o seu carinho. Eu quero pedir que por meio da sua palavra, o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Peço que o Senhor venha nos dar a certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor está conosco e de que tudo vai ficar bem. Porque essa é a promessa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu te agradeço pela oportunidade que tantos de nós tivemos de chegar com a nossa família aqui hoje. Outros não, ou ainda não. Não estão com a família completa aqui, mas gostariam de estar. Eu quero pedir as suas bênçãos também sobre essas outras pessoas queridas para nós. Quero pedir as suas bênçãos sobre alguém que nos assiste nesse momento. Que a sua mão de graça os alcance também, onde eles estiverem. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, que alegria estarmos juntos nessa manhã de sábado para adorarmos o nosso Deus. Como muitos de vocês sabiam, nos últimos dias fizemos uma viagem, eu e o pastor Bruno, e queremos agradecer à nossa comunidade pelo apoio nessa viagem. Tivemos a oportunidade de participarmos do maior congresso de plantadores de igreja que aconteceu na Flórida, e ali encontramos pessoas de diversas partes do mundo, encontramos colegas também, pastores, adventistas de outras igrejas no Brasil, como os pastores lá da Igreja Central de Curitiba e um pastor da Austrália. Pudemos encontrar muitas pessoas, compartilhar um pouco da nossa experiência, conhecer da experiência de outros em outros lugares também. E no último final de semana, atendendo o convite da Igreja Brasileira de Nova York, nós estivemos lá na sexta, no sábado, no domingo, falando e conversando com os irmãos e compartilhando a nossa experiência aqui do Espaço Alfa com eles. E eu quero agradecer a recepção dos irmãos lá da Igreja de Nova York, especialmente o Rovilson e a sua esposa, que nos receberam em sua casa. E foi um momento assim muito especial para nós compartilharmos a nossa experiência com eles. E eles disseram assim: nós queremos ouvir mais de vocês. Então pode dizer que a gente está mandando um abraço para a Igreja do Espaço Alfa em Manaus. Um deles, Rovilson, e a esposa esteve aqui o ano passado. E eles disseram assim: convidem os irmãos para virem aqui também compartilhar a experiência de vocês conosco. E assim a gente cresce juntos, né? Nós, dentro do corpo de Cristo aqui na terra, nós funcionamos como apoio uns para os outros. E o apóstolo Paulo chama isso de edificação mútua. Isso acontece dentro de uma comunidade local e também acontece no movimento do povo de Deus, no movimento do reino de Deus aqui na terra, nessa conexão e nesse compartilhar de experiências e de dons entre pessoas de diversos lugares.
Então, ali no congresso, nós tivemos a oportunidade de refletir bastante sobre discipulado, e daqui a 2 sábados a gente vai começar uma série muito especial sobre discipulado. Sábado que vem vai ser um sábado dedicado ao Dia das Mães, e no sábado seguinte, então, a gente começa o sábado, a série sobre o discipulado, que vai ser importante para o aprofundamento da experiência de cada um de nós. E hoje a gente vai trabalhar uma mensagem que é uma base para tudo isso, né? A base da nossa experiência com Deus, a base da nossa jornada com Cristo. E eu estou muito feliz em estar aqui e poder compartilhar essa reflexão bíblica com vocês. Por ser um assunto um tanto, às vezes, polêmico entre nós e um pouco difícil, eu vou tomar a liberdade de tomar notas de um grande professor que foi paraninfo da nossa turma, o pastor Wilson Paroski, respeitado como uma das grandes autoridades em Novo Testamento aqui no Brasil, e compartilhar reflexões bíblicas a partir de estudos que ele tem apresentado para nós sobre a base da nossa jornada com Cristo. Eu quero convidar você para nós viajarmos no tempo hoje e nos fixarmos em uma cena, em um momento, em um trecho da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho de João, capítulo 8. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora. João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Vou usar a Bíblia na nova tradução linguagem de hoje. Eu gosto de ler as histórias na nova tradução linguagem de hoje, em versões mais adaptadas ao nosso mundo contemporâneo. E gosto de fazer estudos doutrinários em outras versões. João capítulo 8, a partir do verso 1. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra. Nesse momento, Pai, eu peço que o Espírito Santo, que inspirou João a escrever essa história, que
o mesmo Espírito Santo nos ilumine, Pai, para compreendermos os princípios, as lições por trás dessa história. Que o Senhor permitiu que fosse registrada nas Sagradas Escrituras e que chegasse até nós hoje. Eu sei que o Senhor tem um propósito com essa história para a nossa vida. Eu peço que o Senhor, com o seu santo e bom Espírito, nos faça entendê-la agora. Entender aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Era alta madrugada. Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando e descansando. E ele sai do Monte das Oliveiras e ele vem para o templo. Tinha acabado de acontecer uma grande festa em Jerusalém. Então, em Jerusalém as festas eram festas religiosas. Então você pode sentir assim o que eles sentiam, pensando um dia depois do Natal, um dia depois do... Pense um dia depois do Natal, um dia depois do seu aniversário, um dia depois do seu batismo, né? Um momento especial de encontro com muita gente. E aí você vai descansar e acorda no outro dia, querendo captar o sentimento do dia anterior, encontrar as pessoas. Muita gente acorda cedo e vai logo para o templo, um lugar de encontro. E ali Jesus estava. E quando ele chegou no templo, pessoas começaram a se aglomerar ao redor dele, querendo alguma coisa de Jesus. Aliás, ele era muito especial. Dele saía poder, dele saíam os ensinamentos mais especiais, maravilhosos que alguém podia ouvir. E as pessoas se aglomeravam ao redor dele, ele começou a falar, a ensiná-los. Enquanto Jesus estava ali ensinando aquelas pessoas, os fariseus se aproximam. E a gente, quando fala fariseu, a gente pensa, às vezes, em pessoas más, né? Não é que eles fossem maus, eles eram muito zelosos. Significava a parte mais ortodoxa, mais zelosa mesmo da religião judaica. Eles queriam que as leis fossem cumpridas. Mas, vendo em Cristo, aparentemente um impostor, e que estava agradando a muita gente, eles ficaram contra Jesus. E eles ficaram tentando oportunidades para confrontar Jesus, para envergonharem Jesus diante das pessoas, para tirarem o crédito de Jesus diante das pessoas. E por isso eles começaram a contrapor o ministério de Cristo. Buscando oportunidades, eles tiveram uma ideia. E eles trouxeram então essa mulher, arrastando, colocaram ela ali na frente de Jesus. E eles disseram: olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei, Deuteronômio, capítulo 22, verso 23, 24, diz que essa mulher precisa ser morta. Merece a pena de morte. E agora, Jesus, o que é que nós fazemos? O Senhor que é mestre em Israel, o Senhor que é um mestre reconhecido, olha as pessoas aqui te ouvindo, diga o que nós devemos fazer com ela. E o que eles montaram foi uma cilada para Jesus. Aparentemente, Jesus havia apenas duas opções: ir contra a lei de Moisés, então perderia a credibilidade diante do povo, ou ir contra a lei de Roma, aconselhando a pena de morte, e recomendando a pena de morte, e só o Império Romano poderia aplicar a pena de morte em suas províncias.
E se Jesus fizesse isso também, ele perderia a simpatia do povo. As pessoas estavam percebendo o que os fariseus estavam fazendo, em outras palavras, era uma cilada. Jesus Cristo, ele não contraria a lei, antes ele confirma a lei. Mas antes, ele fica em silêncio. Ele se abaixa, começa a escrever alguma coisa no chão, na terra, na areia. Ele se levanta novamente, porque eles ficaram insistindo, Jesus, o que a gente deve fazer? Então ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Jesus está confirmando a lei, mas além de confirmar a lei, Jesus está buscando justiça. Deuteronômio, capítulo 22, verso 23 e 24, ao falar da pena de morte, também afirma que o homem, que a mulher e o homem deveriam ser apedrejados, os dois. E cadê o homem? Eles não estavam cumprindo a lei. E cumprir parte da lei é descumprir a lei. E outra, eles ali também tinham pecados, e alguns pecados passíveis de pena de morte também. Então Jesus, ele busca a justiça dessa forma. Então, se você estiver sem pecado, se você não merecer o que ela está merecendo aí, ou se você não merece nenhuma punição, então, atire a primeira pedra. De qualquer forma, todos eles tinham um problema em comum. Sem contar os pecados de cada um, existia ali o pecado coletivo, o pecado da injustiça. Cadê o homem? Ela não poderia cometer adultério sozinha. Foi apanhada em adultério. Ou seja, todos estavam em pecado. Tinham armado uma cilada, tinham traído um mestre em Israel. Então Jesus, ele não faz uma coisa nem outra, ele age com sabedoria celestial. E através do que ele fez ali, ele deixou uma lição para nós, ou várias. Dentre elas, Jesus Cristo não minimizou o pecado. A atitude de Cristo não foi a condescendência, mas foi a atitude de perdão. Jesus conhecia as circunstâncias da vida daquela mulher. E então, ele diz para ela, mulher, cadê os teus acusadores? E ela olhando para ele diz, não ficou ninguém para te acusar? Ela diz, não, Senhor. Então ele diz para ela, eu também não te condeno. Jesus não está com isso, por assim dizer, passando a mão em sua cabeça ou condescendendo com o seu pecado, mas através da sua fala, Jesus ele tira a condenação que havia sobre ela, porque ele afirma que ela era pecadora quando ele diz que atire a primeira pedra. Então Jesus confirma o seu pecado, Jesus confirma quão mal é o pecado. E agora Jesus, através de suas palavras, ele retira a condenação que havia sobre ela, porque ele é
Deus, Ele pode perdoar pecados. Jesus conhecia as circunstâncias da vida daquela mulher. A forma como Jesus a tratou consiste numa das ilustrações bíblicas mais lindas sobre a forma como Jesus trata os seus filhos, mesmo quando o pecado é grande e é odioso aos olhos de Deus. Sabem, amigos e irmãos, existem muitas pessoas sinceras e queridas que vivem lutando contra o peso da culpa e parece que nunca desfrutam a alegria da salvação. Há pessoas que cometeram um pecado há anos, que servem a Deus, que o buscam todos os dias, que de alguma forma estão servindo o reino de Deus e o seu ministério, em algum ministério, e ainda assim se martirizam por causa de uma culpa. Uma história me chama muito a atenção de uma senhora já idosa, missionária durante muitos anos. Tinha um problema na coluna que a fazia sofrer, e ela sentia dores nas costas frequentemente já há muito tempo. Quando ela voltou de uma viagem, de um campo missionário, além de passar em alguns médicos, ela foi conversar com um pastor conselheiro, já muito experiente, que a conhecia há muitos anos também. Ela começou ali a se abrir, falar das suas dificuldades, das suas queixas, buscando um alívio espiritual, falando das suas dores físicas, das suas dificuldades. Ele começou a fazer algumas perguntas para ela. Ele disse assim: querida irmã, existe alguma coisa que te traz peso de culpa ainda? Ela disse sim. Nunca me casei, mas quando ainda jovem, eu tive um caso com uma pessoa, eu não era casada. E eu sabia que eu não devia ter feito aquilo. Eu devia ter esperado até o casamento. E aquela situação de praticar o sexo antes do casamento me trouxe uma culpa. E ninguém soube daquilo, mas eu me senti suja. Eu me senti pecadora. Tenho servido a Cristo durante muitos anos e nunca me casei. Acabei não construindo família, mas a lembrança daquela situação me traz um peso até hoje. Porque eu havia decidido, desde pequena, a honrar a Deus com o meu corpo, com a minha vida, com tudo que eu sou. E ele disse assim: mas irmã, você já não pediu perdão a Cristo, a Deus? Ele disse sim. Então, por quê? Você tem continuado a viver nesse pecado? Não, pastor. Mas você se sente culpada? Sim. Então, abrindo as Escrituras, mais uma vez diante dela, como se fosse a primeira vez que alguém abria a Bíblia diante dela. Então o pastor leu: filha, se você confessar o seu pecado, se você confessou o seu pecado, você está livre da culpa. Jesus Cristo não morreu em vão por você. Por favor, aceite o perdão de Cristo.
você pode aceitar? Ela disse assim: sim, eu aceito. Essa história conta que depois que essa mulher saiu do gabinete daquele pastor, ela nunca mais teve as dores que ela sentia nas suas costas já há anos. Por que continuar sofrendo? Muitas vezes em nossa vida nós temos a tendência de enfatizar mais a frase vai e não peques mais do que a frase nem eu tampouco te condeno. Muitas vezes estamos mais preocupados com o fruto da salvação do que com a salvação em si. E ao fazê-lo, damos a entender que o perdão de Deus está condicionado a uma vida de santidade. Eu te pergunto, quando Jesus disse para ela, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Se nós formos olhar do ponto de vista objetivo de salvação, quando é que ela está ou estaria salva? No momento que Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, ou depois de alguns meses da experiência dela sem estar pecando? Vai e não peques mais. Quando é que ela está salva? Nesse primeiro momento ou durante o processo, nesse segundo momento de exercício de santidade, por assim dizer? No primeiro momento ou no segundo? Quando é que ela está salva? Ela está salva no primeiro momento. Nem eu tampouco te condeno, Jesus já a perdoou. Jesus já a salvou. Isso significa justificação pela fé. Quando Jesus diz para o homem que está ao lado dele, crucificado também, Senhor, o Senhor pode se lembrar de mim quando estiver no seu paraíso? Quando estiver no seu reino? E aí Jesus diz assim, na verdade, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Nesse momento, Jesus o perdoa. Nesse momento, Jesus o justifica pela fé. Nesse momento, ele está salvo. Nesse momento, ele está salvo. Existe uma pesquisa que foi feita com 12 mil jovens. Eu gostaria de apresentar para vocês. Uma pesquisa feita com 12 mil jovens há um tempo atrás revelou algumas coisas aqui muito interessantes. Veja só, 81% deles disseram que devemos viver de acordo com as normas para sermos salvos. 72% disse que é possível sermos aceitos por Deus apenas por uma vida de plena obediência. Ou seja, só quando eu obedecer plenamente a Deus é que Ele vai me aceitar. E é que eu estarei salvo. Então, a maioria dos jovens que responderam essa pesquisa acreditam que em algum ponto da sua caminhada com Deus, eles alcançarão a salvação. Quando? Quando obedecerem plenamente a Deus. E apenas 28% afirmaram que não há nada que possamos fazer para nos tornarmos dignos da salvação. Olha que interessante. Apenas 28% acreditam que não há nada que possamos fazer para nos tornarmos dignos da salvação de Deus. Ou seja, a tendência que existe entre os cristãos é uma tendência legalista, por assim dizer.
ou uma tendência, usando a linguagem bíblica, farisaica, por assim dizer, de salvação pelas obras, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que obedecer para eu alcançar a salvação. E quando nós vivemos assim, nós vivemos debaixo do peso da lei de Deus. Nós vivemos sob a lei. E isso é um peso muito grande que ninguém pode suportar. É terrível viver assim. As pessoas que vivem assim, elas vêm à igreja porque elas não suportam a dor. E aí a igreja para elas é como sabe quando você está com febre, com dor de garganta, aí você vai no pronto-socorro? Né? Aí já te aplicam aquela injeção ali de um antialérgico, né? Um antitérmico, e aí você já sai melhor assim, né? Do pronto-socorro. Já passou por isso? Eu já passei, né? Então, para essas pessoas que vivem assim, a igreja é como um pronto-socorro. Você vive debaixo do peso da condenação da lei de Deus. E aí você vem à igreja, recebe essa injeção, e aí você reafirma, Deus me ama, Ele tem um plano para mim, Ele vai me salvar. E aí você volta para casa já melhor, né? Mas aí o efeito desse antialérgico vai passando. Domingo, segunda-feira, né? E aí você se depara com a sua natureza humana, e aí você começa a sentir a pressão, o peso novamente. Dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Como eu poderia pensar isso? Como eu poderia sentir isso? Nossa, eu, na obra de Deus, dentro do meu ministério, como pode eu sentir inveja da outra pessoa? Né? Eu estou tocando aqui na frente, estou cantando. Como posso eu sentir inveja da pessoa? Adorando a Deus. Sou um desgraçado pecador. E aí você vai sentindo a pressão novamente, o peso. E aí você não consegue produzir frutos para o reino. Porque você está travado. Você não tem alegria. Você não compartilha. Sabem, amigos, essa é a história da vida de muitos cristãos. E eu pergunto, será que essa tem sido sua experiência também? Está na frente de Jesus, como aquela mulher ali, aos pés de Jesus, né? E ele diz assim, quem é que está te condenando? E você olha para ele e diz assim, olha para o lado, acho que ninguém. Né? Mas o medo do olhar dele, aí ele olha para você e diz assim, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Vou te dar poder para você viver melhor. Vamos seguir, vamos caminhar. Né? Muitos se esquecem de ter um encontro com Cristo. E a gente precisa disso frequentemente. Não é só antes ali do seu batismo ou durante o seu batismo, né? Durante a vida, nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo, precisamos nos lembrar diariamente que precisamos da justificação pela fé, precisamos nos lembrar diariamente que precisamos do batismo do Espírito Santo, de que precisamos da graça dele e do perdão dele sobre nós. E aí, quando a gente tem essa experiência, as coisas mudam e a gente passa a ver com alegria. O pastor Wilson mesmo, Paroski, que apresentou a maior parte dessas notas que eu estou transmitindo aqui para vocês, ele conta que logo após o seu batismo, ali 1 ou 2 semanas após o seu batismo, um pregador na sua igreja, uma igreja pequena, há uns 40 anos atrás, ele perguntou assim, eu gostaria que nesse momento todos aqui na igreja que tenham certeza da salvação, que levantem a sua mão. E ele falou assim que ele sentiu uma vontade muito grande de levantar a mão. Aliás, ele tinha sido batizado há poucos dias antes.
mas ele falou assim que olhou para o pastor da igreja e o pastor não tinha levantado a mão. Ele falou que ele olhou para o ancião da igreja e não levantou a mão. Olhou para a avó dele, que era a fundadora da igreja ali naquela cidade, e ela não levantou a mão. E ele ficou com vergonha e pensou, se eles não têm a certeza da vossa salvação, como eu posso ter? E ele falou assim que uma irmã idosa, sentada no primeiro banco da igreja, que tinha sido batizada com ele. Aliás, naquele batismo só os dois tinham sido batizados. E essa irmã, ela tinha vindo da igreja Congregação Cristã. Ele falou que quando o pregador novamente então repetiu assim, irmãos, quem aqui tem a certeza da salvação? Ela não levantou a mão, aquela senhora. Ela ficou em pé. E com as duas mãos ela falava assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu estou salva. E aí ele pensou assim, ele é a única que está certa. Ele é a única que está certa. Ela conhecia a graça de Deus. E reconhecendo agora alguns princípios da palavra de Deus que não conhecia antes, ela se tornar adventista. E essa reflexão fez muito bem para mim. Irmãos, o que é que nos salva? Não é a nossa obediência a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, as nossas obras não contribuem em nada com a nossa salvação. Somos salvos gratuitamente. É pela graça de Deus. Pela nossa fé nós alcançamos a graça de Deus. E por isso nós estamos salvos. Sim, nós estamos salvos e por isso nós podemos viver com alegria. Agora, é verdade que isso traz confusão para muitos. E algo que é importante nós dizermos nesse ponto é que, quando nós olhamos para o pecado na Bíblia, e quão terrível ele é diante de Deus, a gente conclui, pela Bíblia, que existem dois tipos de pecado. Existe o pecado voluntário, o pecado da rebelião. Sabemos que é pecado, podemos evitar, mas não queremos evitá-lo. E o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 e 27, vai dizer que nós não devemos viver deliberadamente em pecado. E viver deliberadamente em pecado significa rejeitar a Deus, significa rejeitar o sacrifício de Cristo, significa rejeitar sua graça. E quando a gente rejeita o sacrifício de Cristo e a graça dele, não há mais sacrifícios para essa pessoa. Não há como Deus fazer nada por essa pessoa. Então, se uma pessoa ela se entrega a Cristo e ela continua vivendo deliberadamente, voluntariamente em pecado, e aí a gente inclui os pecados acariciados, a pessoa sabe que é um pecado, ela pode buscar o poder de Deus para evitar isso, para deixar isso, para abandonar isso, mas ela gosta e ela continua fazendo seguidamente. Esse é o pecado voluntário, o pecado da rebelião. E aí a Bíblia vai chamar esse pecado de o pecado para a morte. E é um segundo tipo de pecado, que alguém que já aceitou a Cristo como seu salvador pessoal está passível de cometer também, que nós poderíamos chamar de o pecado acidental. Vamos olhar num texto da Bíblia para nos ajudar a entender isso. 1 João, capítulo 3. Acompanhe comigo. Carta
de 1 João, aqui no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 3, verso 9. Primeiro João, capítulo 3, verso 9. Olha só. Quem é filho de Deus não continua pecando. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar vivendo em pecado, porque Deus é o seu Pai. Esse é o pecado habitual. É o pecado da rebelião. Pessoa que se entregou a Deus, que se torna filho de Deus, então o pecado vai ser algo terrível para ela, porque é terrível para Deus. E ela não vai continuar tendo esse pecado como hábito na vida dela. E isso é algo muito interessante. A ideia aqui não é que estamos livres para pecar de vez em quando, mas que por melhores que nós sejamos, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer o pecado acidental. Porque essa é a realidade da natureza humana, mesmo da natureza convertida. O Filho de Deus, ele não vive pecando, mas pode acontecer o pecado acidental, ou o pecado não voluntário. Estou aqui no trabalho de Deus, estou dedicando a minha vida ao Senhor. Às vezes você está numa viagem missionária, e aí chega um outro missionário e conta o testemunho para você, e vem o sentimento de inveja dentro de você. Aí você, como posso pecar nessa situação? Sim, você tem a natureza pecaminosa. Você não queria sentir isso. Você não queria pensar isso, mas simplesmente você é ser humano, pecador ainda. Por quê? Porque ainda não aconteceu o momento da glorificação, que vai acontecer quando Jesus voltar, onde o apóstolo Paulo diz que Deus vai transformar o nosso ser e vai tirar de nós toda a incorruptibilidade. E nós vamos ser incorruptíveis. E Deus vai dar para nós a imortalidade. Mas vai ser só no momento da glorificação. Até lá nós somos seres humanos pecadores, carentes da graça de Deus. Sempre, a cada dia. Veja, na mesma carta de João, 1 João capítulo 5, se você ainda não tem certeza disso, veja, 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem morte. Mas há pecado que traz morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Quando João fala do pecado para a morte, ele está falando do pecado da rebelião. Pessoa que está vivendo deliberadamente, voluntariamente, sabendo que está pecando, e ela recorrentemente, ela planeja o pecado e ela peca de novo. Mesma coisa? Sim, sempre. E João, ele chega a ser muito duro aqui, né? Ele diz assim, isso é rebeldia. Eu pergunto aqui nessa manhã, será que tem alguém entre nós que está vivendo deliberadamente em rebeldia contra o nosso Senhor Deus? A mensagem para quem está vivendo essa experiência é: arrependa-se antes que seja tarde demais.
porque o seu pecado é para a morte. E quando a Bíblia fala de morte, aqui está falando de morte eterna. Está falando de perdição eterna. E aí quando ele fala assim, há pecados que não são para a morte, então ele está falando do pecado acidental. Né? Nós, que já aceitamos a Cristo, estamos no caminho de Deus, involuntariamente, não planejou fazer isso, e acontece. E você se pega. E aí, quando acontece isso, o que você faz? 1 João, capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, veja, ele está escrevendo isso para os irmãos ali da igreja, aqueles que tinham aceitado a Cristo, que estavam no caminho. Se, porém, alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Ele é o nosso advogado. E existe uma afirmação linda no livro Desejado de Todas as Nações. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Amém? Irmãos, esse advogado nunca perdeu uma causa. Você quer ter Jesus Cristo como seu advogado? E o que eu preciso fazer é muito difícil, é muito caro. Como posso pagar por esse advogado? Que é tão famoso assim, nunca perdeu um caso. E olha, o tribunal aonde ele se apresenta. A corte do universo. E aí quando você vai como aquela mulher ali, caída no chão, e quando ela olha para o rosto de Jesus, né? E aí quando você está nessa situação, filhinhos, eu estou dando todas as orientações para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, se acontecer esse acidente com você, ou quando acontecer esse acidente com você, seja por pensamento, por palavras, por ações, lembrem-se, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí quando você olha para Cristo e você diz assim, Senhor, eu fiz isso. Aí você confessa o seu pecado. E você se arrepende pelo que você fez. E aí você olha e pergunta, Senhor, quanto é o seu serviço? Ele olha para você e ele diz, eu já paguei a conta. O serviço é caríssimo. Custou meu sangue. Eu já paguei a conta. E aí você, mas agora o que eu faço? Aí ele olha para você e diz assim, vai. E ande no caminho. Pode acontecer de você escorregar. Se levante, continue andando. Você já está salvo. Viva os frutos do Espírito Santo na sua vida. Viva com alegria. Porque você está salvo. E a cruz de Cristo é a nossa glória. A cruz de Cristo é o nosso maior motivo de alegria. Por isso o cristão não depende de ganhar dinheiro para ficar alegre. Por isso o cristão não depende de ter sucesso para ficar alegre. Por isso o cristão não depende de ter saúde para estar alegre. Porque o fruto da alegria, ele brota. Ele brota do nosso maior motivo de alegria aqui nessa terra, que é a salvação. A gente não vai viver apenas 80, 90 anos aqui, a gente vai viver a vida eterna. E por desfrutarmos já a certeza da vida eterna, a gente vive alegre. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou salvo, eu sou feliz. E aí não importa o que aconteça comigo. Eu não dependo de receber um dinheiro ou não. Eu sou feliz, eu sou alegre. Eu não dependo de estar livre ou preso por perseguição, por eu ser um cristão, como aconteceu com os discípulos. Eu estou lá no meio na prisão, no meio da noite, cantando alegre. Por quê? Porque a minha alegria brota da minha certeza do meu Salvador.
A minha certeza de que eu estou salvo em Cristo e eu já vivo a vida eterna. E essa terra, essa vida é passageira. E aí, eu também frutifico, né? Os outros frutos do Espírito, e eu vou ter paciência com as pessoas, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque Deus tem paciência comigo. Veja, irmãos, quando nós vivemos a realidade e a experiência básica da salvação em Cristo, então você vê como as coisas naturalmente já vão acontecendo. E o Espírito Santo vai trabalhando em você, e você vai dando esses frutos do Espírito. E aí você vai ter domínio próprio, que é um outro fruto do Espírito. Por quê? Porque quando você se lembra do olhar de Cristo, perdoador, quando você se lembra de que Ele falou assim, olha, não precisa pagar nada, eu já paguei a conta. Aí você olha para os olhos de Cristo, e aí você pensa, não, eu tenho que andar no caminho. Eu tenho que honrar o meu mestre, e eu faço isso não para alcançar a salvação, mas porque é uma alegria tão grande eu estar salvo que eu não posso decepcionar o meu mestre. E quando você decepciona o seu mestre, então você fica muito triste, você chora, você se ajoelha e você pede perdão a ele. E aí existe uma outra frase, foi escrita por Ellen White, que vai dizer assim: nós não somos julgados por atos isolados da nossa vida, mas somos julgados pela tendência dela. E aí, se você continua no caminho, não há um pecado acidental que vai te tirar a salvação. A única coisa que pode tirar a sua salvação é a sua rejeição da graça de Cristo. E o pecado deliberado, ou a vida em pecado, em rebelião, ela simboliza a rejeição da graça de Cristo. Você quer viver assim? Irmãos, a obra não é nossa. A obra da salvação é de Deus. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Existe uma ilustração muito apropriada para falar sobre as naturezas que existem ou que coexistem dentro de nós. Quando nós nascemos em pecado, com a natureza pecadora. Desde que Adão e Eva pecaram, os seus filhos, a sua descendência, já nascem assim, com a tendência de pecar. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Deus implanta em nós a natureza espiritual. Eu vou deixar para falar sobre isso mais, sobre essa parte aqui, quando a gente estiver tratando de alguns temas dentro do discipulado, e eu já vou para essa parte aqui. Nos próximos sábados, vocês não podem perder. O enxerto nas plantas é uma ilustração muito interessante sobre como acontece em nossa vida quando nós nos entregamos a Cristo. Talvez você já tenha visto um pé de laranja, assim, pequeno, produzir bastante laranjas, né? Em São Paulo, existem áreas muito grandes, como ao redor ali do NASP, onde a gente estudou, com grande plantação de laranja. Você vê laranja, 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 por toda parte. Mas ali não são pés de laranja, são pés de limão. Limoeiros. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas pegam um pé de limão e enxertam um galinho de laranjeira. E essa árvore vai produzir o quê? Vai produzir laranja. E é assim, a gente nasce com uma natureza, como a natureza de limão. Quando a gente aceita Jesus Cristo, Ele implanta em nós a natureza do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. E aí a gente passa a produzir, não limão, a gente passa a produzir laranja, os frutos do Espírito Santo. Né? Olha só, esse vídeo aqui de 2 minutinhos sobre como é feito isso. Isso aqui que está na minha mão, olha como ele vai entrar dentro da casca. Ó. O enxerto. Olha só. Ó.
Eu abri aqui assim e fiz um T. Segura, aqui tem um barbante, ó. Você entendeu? Como eles entraram embaixo da casca quando eu levantei com a faquinha? Olha como ele entrou dentro da casca, ó. Ele entra dentro da casca, ó. Vocês estão percebendo? Segura para depois, aqui tem um barbante, ó. Você entendeu? Como eles entraram embaixo da casca quando eu levantei com a faquinha? Olha como ele entrou dentro da casca, ó. Comenta sempre o olho para cima, né? Aí amarra aqui com o barbanquinho e aqui onde é o olhinho, a gema, vai nascer o galho que você quer. Comenta sempre o olho para cima, né? Sempre o olho para cima. Comenta aquele eu bobo. Dentro mesmo, contato com... Entendeu? Ele vai dentro da casca, ó. E a Abre os casca dois lados e dela ele entra dentro, tá ó. por cima da A borbulha. borbulha tá dentro No das caso, cascas. vai ter que deixar ali dentro mesmo, contato Contato com a parte interna. E a casca quando começar a dela brotar, eu tá corto por a parte cima de da cima. borbulha. A tesoura corta a parte de cima e vai nascer Sérgio, no caso... Isso na literatura tem, na internet tem um bocado de gente, deve falar sobre E aí, quando começar a brotar, eu corto a parte de Aí cima. vem com a tesoura, Eu corta a abri parte aqui de assim, cima e vai beleza, nascer tá o que bom. você quer. Você Olha só uma coisa que ele falou. Depois que você coloca ali, né, o galinho da laranjeira no tronco ou no caule, né, cortou o tronco ou o caule ali do limoeiro, né, corta a casca, coloca o galinho da laranjeira ali, aí amarra e tal. Aí o que você faz depois? Ele disse. Aí você corta em cima. O quê? O limoeiro. E aí começa a crescer o galinho de laranjeira, né? E o que você continua fazendo se começar a crescer o galho do limoeiro? Corta de novo. Corta de novo. Ele falou, você tem que cortar em cima. E aqui vai nascer a árvore que você quiser. Pode ser de laranja, pode ser de mexerica e assim vai. Os citros funciona assim ali. E eu te pergunto, a semente do reino de Deus já foi implantada no seu coração? Você já aceitou Cristo como seu Salvador pessoal? Se sim, então o reino está em você. Agora, se existe um galho, por acaso existe um galho de limoeiro assim, olha, grande já na sua vida, nessa linha, esse galho precisa ser cortado. E você precisa, através da sua comunhão com Cristo, ele falou, beba o meu sangue, coma da minha carne. Isso significa comunhão com Ele, através da leitura da Bíblia e oração. Quando você faz isso, então, esse galho da laranjeira vai crescer e vai se tornar uma árvore. Olha só, e vai dar muita laranja. Frutas doces, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Mas pode acontecer no meio do caminho, em algum momento, quando você percebe que está crescendo um galinho de limão ali, o que você faz? Corta de novo. É assim. E esse momento de cortar significa o momento de confessar o seu pecado, significa o momento de você se arrepender. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém você pecar, se porém começar a crescer um galho de limão, corta. Jesus Cristo está aqui para perdoar. Mas continua a caminhada, continua a jornada com alegria. Com alegria. Olha só esse texto. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado, pois Cristo estará operando em nós. Poderemos cometer erros. Olha só, está vendo? O cristão, o filho de Deus, aí ele não vai ficar feliz assim, olha, agora eu cometi um pecado, que gostoso e tal, né? Não, vem o sentimento de culpa. Por quê? Porque o pecado é odioso para você como ele é para Deus. Mas ainda assim você pode cometer erros. Mas haveremos de odiar o pecado que causou sofrimentos do Filho de Deus. Olha só esse outro texto. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. O que nós não vencemos, vencer-nos-á a nós, operando a nossa destruição. Então a gente não pode condescender com um hábito de pecado. Todo pecado, desde o menor até o maior, deve ser vencido pelo poder do Espírito Santo. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque peque deliberadamente.
pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós que somos pais sabemos disso. Os nossos filhos não são menos queridos para nós por cometerem um erro ou outro erro. Sigamos no caminho com alegria, a alegria da salvação. Eu queria que você assistisse esse último vídeo de 2 minutinhos, que relembra essa história para nós, e você pensasse em você mesmo, tentando se colocar no lugar dela ali. Eu achei muito linda essa forma artística, como foram sobrepostas essas cenas, porque eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu. Aos pés da cruz estava ali Maria. Aos pés da cruz estava ela, a mulher adúltera. Evidências indicam que é a mesma Maria Madalena, mas de qualquer forma, você pode sentir com ela, aos pés da cruz, ela ali, grata a Cristo por tê-la perdoado. E você vê o sentimento, a vontade de honrar o seu Senhor. E é isso que dá tom para a nossa vida, é isso que dá o foco na nossa vida, e é por isso que a gente cumpre a missão, é por isso que nós fazemos discípulos, é por isso que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, é por isso que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, porque Ele nos amou primeiro. Assista mais esse vídeo, tendo essa experiência pessoal. Eu abri aqui assim, fiz um texto. Eu abri aqui assim, fiz um texto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nessa manhã de sábado, nós queremos agradecê-lo por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, aqui à terra, para morrer por nós. Obrigado porque Jesus Cristo está hoje aí no céu, ao seu lado, intercedendo por nós. Obrigado porque nós temos a salvação em Cristo. E eu quero te pedir, Pai amado, que se alguém de nós aqui estiver
vivendo em pecado para a morte. Eu quero pedir que o Senhor traga a essa pessoa o arrependimento sincero e que ela possa cortar esse galho do limoeiro da sua vida. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe a natureza do reino de Deus que existe em nós, que foi implantada em nós, e que possa crescer e dar os frutos do Espírito Santo para a sua honra e para a sua glória. Porque a nossa vida, Pai, reconhecendo o que Cristo fez por nós, é te honrarmos e te honrarmos com a nossa vida e com a nossa existência. Mas, Pai, não permita que nós percamos a alegria da salvação, Senhor. Que a alegria da salvação seja a nossa grande motivação para nós honrarmos o Senhor, para nós te amarmos, para nós amarmos nosso próximo, para nós discipularmos as pessoas, para nós servirmos as pessoas, para nós cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Que o seu Santo Espírito nos ajude a termos essa experiência de olharmos para os olhos de Cristo e sentirmos a sua graça. Cada dia, Senhor, que nós acordarmos, que nós possamos nos ajoelhar e reconhecer e te agradecer pela sua salvação. E assim vivermos a nossa vida focados na missão que o Senhor nos deu, com base na salvação que nós já experimentamos. Dê essa alegria, Pai, a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa que nos assiste, a todas as nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.